Bom dia, Itajubá, bom dia, ouvintes da Rádio Futura FM. Começando agora mais um programa Bom Dia Prefeito, sempre transmitido pela Rádio Futura FM. E convido você a participar desse momento agora, juntamente com o nosso prefeito, Rodrigo Rieira, e o nosso secretário de Saúde, mais uma vez, Nilo Baracho. Muito bom dia, prefeito. Muito bom dia, Nilo. Bom dia, Bispo Francisco. Bom dia ao Duarte aqui, que está no comando aqui da rádio. E bom dia especial ao secretário de Saúde, Dr. Nilo Baracho. E também cumprimentando e dando bom dia aos ouvintes da Rádio Futura, que também a Rádio Max nos acompanha por toda a nossa cidade e microrregião. Bom dia, prefeito Rodrigo. Bom dia, Duarte, na técnica aí, nos auxiliando. Bom dia, Bispo Tomazoli. E bom dia, ouvintes da Rádio Futura FM. É um prazer estar aqui acompanhando o nosso prefeito Rodrigo Rieira. Prefeito, começando mais uma semana, diante dessa pandemia, o comércio relativamente aberto. Quais são as novidades para a semana, a expectativa desse enfrentamento? A expectativa continua a mesma, normas rígidas, prudência, orientação de isolamento, de ficar em casa, só sair se for necessário, extrema necessidade. Estamos entrando numa fase muito aguda, já surgiu o segundo caso em Itajubá. Acredito que a população colaborou muito nos primeiros dias, começou a se soltar e ter um pouquinho de sensação de tranquilidade, que não é uma realidade. Nós poderemos atingir números que nós não queremos. A maioria da população está contribuindo, mas uma minoria da população poderá afetar a todos. Então estou sendo realista com isso e peço para que o povo continue ajudando, ponha a mão na consciência, senão vai ser você mesmo que está nos ouvindo aí, um internado talvez do Covid, com consequências gravíssimas. Desculpe sempre estar falando desta forma firme, forte, difícil, dura, que eu jamais gostaria de falar, mas é uma pura realidade. Para chegar aqui na rádio agora, passei num famoso posto de gasolina que tem na Rua Nova, tem 2 funcionários lá que estavam de máscara para baixo no pescoço, e veio um amigo, deu um abraço neles, o aperto, e ficaram ali dando risada, só faltou tirar um baralho e jogar truco. Aí não tem como, daqui a pouco um desses está de forma assintomática, passa um para o outro, esse um para o outro passa para os pais, passa para um filho, para uma mãe, para uma esposa, e um desses acaba no hospital dentro de um tubo e, infelizmente, risco de morte. Então, isso é o que eu peço para vocês. Consciência, não extrapole, respeite a distância das filas. Passei perto da Caixa Econômica Federal, está lotado neste momento, respeitando, pessoal, a fila. Quero mandar um recado para os bancos que a multa passa de R$100 mil se não marcar o chão. Eles são obrigados a marcar, não é a prefeitura que tem que marcar. Tem que fazer uma fita adesiva ou com spray no passeio aonde fica a fila. Tá? Nós vamos dar até hoje, segunda-feira, senão amanhã eu aplico essa multa, que não tem outro caminho, porque eu tenho que proteger a população. Quanto menos pessoas se infectarem, melhor vai ser para o povo, melhor vai ser para o poder público e menos traumático será a crise no seu pico. É isso que eu peço à população. O comércio em si, sua maioria está ajudando. Alguns supermercados não estavam exigindo de forma mais rígida dos seus clientes estarem de máscaras lá dentro. Ontem nós tivemos que autuar 2 supermercados grandes aqui da cidade, mas que de imediato atenderam a nossa solicitação, foram muito educados, pediram para que o público que estava lá dentro, seus clientes, se retirassem, colocassem a máscara e depois retornassem. E daqui para frente vai ser assim. O que eu não quero, e ninguém quer, e principalmente o secretário de saúde e todo mundo, é ter que dar um lockdown. O que é o lockdown? É o fecha tudo. O fecha tudo em razão da saúde. Aí alguns me falam, mas Rodrigo, nós só temos 2 casos em Itajubá. Nós só temos 2 casos em Itajubá é porque nós estamos vencendo o jogo e estamos fazendo exatamente essas normas rígidas. Nenhum prefeito de sã consciência no planeta tomaria essas posições que nós estamos tomando aqui se não fosse um risco iminente de morte. Então isso tudo, o resultado até agora é consequência do que nós fizemos de esforço. Por exemplo, cidades vizinhas como Pouso Alegre já passou para 11 casos,
Pode ir desses 11, você põe aí múltiplos de 3, de 4, pode ir para 30, 40 casos, e de 30 a 40 casos viram 2.000. Este é o problema maior. O Nilo vai poder falar melhor do que eu isto, mas o que nós estamos evitando é o carro sair dos boxes. Na hora que saiu, entrou na pista, aí é difícil de segurar. Então, todas as atitudes que nós estamos tomando, até impopulares, é para que a população se conscientize. Então, essa flexibilização do comércio, ela pode ser momentânea. Alerto. Se pisar na bola, não tem outra saída. Então, eu volto a reiterar meu pedido aqui para que a Associação Comercial, a Câmara de Dirigentes e Lojistas, todos os envolvidos no comércio, nos ajudem a fiscalizar. Porque de cada 100 comércios, se 90 estiver participando e 10 não estiver participando, esses 10 podem poluir os outros 90 e a cidade toda. Então, é necessário a ajuda de todos os itajubenses nesse combate. Só antes de passar a palavra para o Nilo. Vindo para a rádio agora, falei que teve um problema lá no posto Rua Nova, que eu vou falar com o dono, que o dono também não concorda com isso. Ele quer que os funcionários usem máscaras. Passei em frente ao Correio, o Correio tinha 20 pessoas na fila, tinha 10 sem máscaras e pessoas entrando sem máscaras. Não pense que a prefeitura hoje não tem poderes para fechar um banco ou fechar um correio. Se necessário for, mesmo sendo essencial, será fechado. Por quê? Porque nós queremos? Não, nós não gostaríamos de nada disto. É porque é necessário para salvar a vida daquele que está fazendo a sua parte. Porque não adianta a pessoa estar em casa, se mantendo isolada, usando máscara, se um outro irresponsável vai lá e não usa nada e coisa. Nós estamos aqui na rádio a 1,5 metro de distância cada um, com a máscara em mãos, na hora de aproximar, ninguém está conversando junto. O Nilo está a 2 metros de distância aqui, e isso tem que ser em todos os lugares. Então eu peço o apoio da população, porque Itajubá está vencendo, Itajubá está sendo um modelo a ser seguido, mas nós não podemos deixar desandar isso, descambar nesse sentido. Aí é o que eu peço apoio para a população. Mas em suma, em sua maioria, a Itajubá está acima da média, está funcionando e funcionando muito bem. Doutor Nilo. Bom, em cima do que o nosso prefeito Rodrigo falou, eu gostaria de complementar, né, principalmente em relação a cidades vizinhas, e aqui no caso Pouso Alegre, Rodrigo, é uma situação que você chamou a atenção e você tem toda a razão, né? É uma cidade, lógico, que está ali na Fernão Dias, então tem uma exposição maior, mas Pouso Alegre já está com 12 casos confirmados e, mais importante, 2 mortes. E lá em Pouso Alegre, desde o 2º caso, já foi detectada a transmissão comunitária, em que uma pessoa passa para outra. O primeiro caso foi importado, mas o segundo já caracterizou uma transmissão comunitária. Então, é aquele caso que a gente quer evitar aqui em Itajubá. Dos 2 casos nossos, Rodrigo, os 2 são importados, lembrando bem. Trata-se, né, de um paciente de 40 anos que viajava constantemente através do seu serviço de caminhoneiro para a região de Tremembé, Taubaté, Pinda, ou seja, Vale do Paraíba. Então, esse caso é importado de lá. E o segundo caso, de um senhor de 72 anos, é um caso importado do Rio de Janeiro, porque o mesmo esteve lá também exercendo suas atividades laborais, né, as atividades de serviço, de trabalho, e teve num evento com mais de 200 pessoas. Então, os 2 casos que nós temos comprovados são casos importados. E isso também é uma boa notícia para nós, né? Isso é importante. Nós não temos ainda comprovada a transmissão comunitária. E é isso, pessoal, que o nosso prefeito tanto está frisando, é para que a gente evite, né, sair às ruas sem necessidade, e quando sairmos, a gente usar máscara. E outra coisa, Rodrigo, que eu gostaria de chamar a atenção, que eu tenho observado. Usar máscara significa usar corretamente, Rodrigo, porque muita gente está usando errado. Pegando carona no que você falou, esse caso lá do posto, quando a pessoa não está usando a máscara, ela abaixa, eu sei que é prático, gente, mas o prático não é o correto nesse caso. Abaixa perto do pescoço, vamos lá. Vamos tentar explicar da forma mais simples possível. Quando você abaixa, você faz a máscara tocar, por exemplo, no seu pescoço, no seu colo,
Quem garante que não tem vírus ali? Uma pessoa passou através de uma gota de saliva e bateu no seu pescoço. Para ser bem claro, aí você desce a máscara, depois você sobe. Você está subindo o vírus levado pela máscara para dentro aqui da sua boca. Então é isso, pessoal. Tem que usar, mas tem que usar corretamente. Aqui vai uma dica. Não ponha a mão no meio da máscara. Não pode, a máscara tem que tomar cuidado. Eu vejo gente dobrando máscara, colocando no bolso. O jeito correto é o seguinte: não está usando a sua máscara, quer reutilizá-la ainda naquele dia, pegue um saquinho limpo, um saquinho, não é o saquinho que você pegou no supermercado, o saquinho que você compra desses para colocar alimento da geladeira, que está limpinho, só você usou, põe ele dentro, ou pega um objeto, né, desses que a gente guarda alimento, esse de plástico, limpo, e põe a sua máscara e põe ela dentro da bolsa. Vai usar, tira. Eu sei que abaixar é prático, mas não é correto. Isso facilita a contaminação. Nilo, os números de testes têm aumentado, têm ficado estável, têm diminuído das pessoas suspeitas que está indo a teste a suspeição? Bom, é muito importante essa pergunta, é o seguinte, pessoal, muita gente fala assim, Itajubá não tem teste. Tem sim. O que acontece ontem, quem acompanhou a entrevista do ministro Mandetta, vê que é humanamente impossível testar 200 milhões de pessoas. Né? A gente não consegue, pela estrutura do Brasil, pela extensão territorial, a gente não consegue. O que nós estamos seguindo à risca o que o Ministério da Saúde manda. Quando começou a pandemia, ela chegou aqui ao Brasil, qual que era a regra? Pessoas que tinham sintomas e que tinham viajado, na época, para o exterior, né? E depois já para alguns lugares como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, ou tiveram contato com pessoas que tinham sabidamente a Covid-19, essas pessoas eram consideradas suspeitas e deveriam ser testadas pelo sistema público. E isso foi feito, mesmo com sintomas leves. Com o avançar da pandemia e verificando a escassez de testes no Brasil, o Ministério da Saúde mudou o posicionamento. E vale até hoje, Tomazoli. Hoje, somente os casos graves, os casos que dão entrada no hospital e são suspeitos de coronavírus, é que podem ter o material coletado e é mandado, no caso de Itajubá, para Belo Horizonte, que é o laboratório da FUNED, da Fundação Ezequiel Dias, que é a referência para o estado de Minas em se tratando de SUS. Novamente eu repito. Eu posso fazer meu teste em laboratório particular? Pode, isso não tem problema. Porém, você não vai encontrar, porque na rede privada também está faltando. Aí sim está faltando. Na rede pública não está faltando. Tem, desde que sigamos os critérios. Então, respondendo a sua pergunta, Tomazoli, nós temos, no momento, 11 casos suspeitos, tá, que estão aguardando o exame. Certo? E 42, esse número é muito bom, 42 já foram descartados. A gente fica muito feliz a cada resultado que chega negativo. E temos também mais de 300 síndromes gripais. Esse número a gente tem que acostumar com ele. Tá? Hoje é 300, depois vai ser 400, é um número grande, porque segundo o Ministério, o que acontece? Esse número não diminui, a gente não pode diminuir, mesmo que passou o tempo já, os 14 dias, ele continua na nossa estatística. Então, população, se acostumem com esse número. E o que quer dizer isso? O Ministério também adotou que todo mundo que tem síndrome gripal, ele é considerado suspeito, mas não é feita a coleta. Então ele tem que ficar em casa 14 dias, com sua família também isolada em casa, e a vigilância epidemiológica monitora esses casos. Então diariamente a gente liga, o telefone da vigilância tem telefone exclusivo para esses pacientes relatarem qualquer alteração no quadro. Então assim a gente está monitorando todos esses casos de síndromes gripais também. Nilo, esses casos de síndromes gripais são casos que a pessoa iria ficar gripado normalmente, como a gente fica todo ano, uma coisa comum, né? Exatamente, tá? Só que por precaução, né, o Ministério não tem condição de testar todo mundo. Então, por precaução, ele fica em casa, inclusive tem direito a atestado médico, tá? Quem tem síndrome gripal e trabalha
tem direito, é um direito seu o atestado médico, assim como para toda a sua família. O Ministério fez isso para garantir que você tenha tranquilidade para ficar na sua casa cumprindo a sua quarentena de 14 dias. Pessoal, é simples. Se a gente cumprir tudo que é mandado, né, é recomendado pelo Ministério e pelos estados e pela prefeitura, a gente vai ter segurança no combate à pandemia. Não podemos fazer coisa da nossa cabeça, né? Às vezes, no ímpeto, a gente faz muita coisa da nossa cabeça, subestimar essa pandemia. Está provado que é uma doença muito grave. Nós já estamos com mais de 1.200 mortes no Brasil. Mais de 22 mil pessoas já pegaram a doença no Brasil. No mundo, já passou de 1 milhão. No mundo, já passou de mais de 120 mil pessoas que perderam a vida. O que isso significa? Isso significa uma Itajubá e uma Brasópolis, por exemplo, 120 mil habitantes, não é isso, Rodrigo? Inteirinha. Vamos pensar, né? Porque o número é muito frio, né, Rodrigo? A gente fala assim, 1.000 pessoas, hoje morreu mais 100. Tá, então vamos pensar no mundo. Já morreram 120 mil pessoas. No início ainda. No início, que exatamente. Tem a segunda onda. Exatamente. Tem o que ter. O que nós torcemos é para que esse remédio surja logo. E ontem no Fantástico nós pudemos ver que o mundo inteiro, todos os laboratórios, todos estão trabalhando 24 horas com bilhões de dólares investidos, com tudo que é de tecnologia mais forte para tentar combater. E ontem explicaram direitinho como é complicado, porque invade a célula, é difícil porque você acaba matando a célula do paciente, você mata a célula do paciente, você acaba matando a pessoa se for em números exagerados. Então, de um lado você mata, do outro lado você pega também, mata o paciente. É complicado, certo? Todos hoje, nos dias de hoje, ainda mais no século agora 21, e no ano de 2020, pensa, com a tecnologia que nós temos, daqui a pouco está tudo pronto, e não é como nós estamos pensando. E foi comprovado já que alguns medicamentos estão sendo usados, tem sucesso em alguns casos, mas tem uma mortalidade muito grande em outros que usam esse mesmo remédio. Então há uma disfunção do coração, pode causar uma arritmia. Então não é como pregam. E nós temos uma mania de tudo que olhamos pelo WhatsApp, Facebook, matérias, e alguns médicos falam com convicção e falam sério, a gente acredita naquilo. De repente você vê uma matéria que desfaz de tudo aquilo que estavam falando. Então vamos fazer o seguinte, a melhor defesa até o momento. Ficar em casa, só sair em necessidade, respeitar o próximo, não colocar a mão em balcões, corrimãos, beiras de poste, encostar, levar a mão à boca. Nós levamos, em média, 23 vezes as mãos ao rosto, boca, nariz, por hora. Se você começar a acostumar e se monitorar, você já pode salvar. Ter o álcool em gel, passar o álcool em gel, mais importante que o álcool em gel, lavar as mãos, lavar da forma correta as mãos. Chegou em casa do trabalho, tira o sapato para fora de casa. Essa é uma mania que eu acho que o brasileiro tem que pegar. Sim. O brasileiro é o povo mais higiênico do planeta. O brasileiro, por mais que a gente reclame, graças a Deus, ele tem mania de tomar mais banhos que outra população de qualquer lugar do mundo. Ele lava mais as mãos, apesar que 50% nem lavava as mãos, né? Mas ainda é o povo mais higiênico. Mas uma coisa nós não tínhamos o costume. Você sai com seu sapato, você pisa no cocô de cachorro, você pisa onde um cuspiu, aonde tem uma sujeira, alguma coisa, chega e entra na sua casa onde seu filho está brincando no carpete da sua casa, no seu quarto. Eu tenho essa mania. Então o que nós precisamos fazer? Deixa o sapato lá fora, entra de meia, tira a meia, deixa a sujeira para fora de casa. Então esses costumes nós precisamos fazer. Chegou em casa, pegou um saco de pão que veio da padaria, antes de pôr os pães, lave as mãos, rasgue o saquinho, coloque os pães numa tigela, joga o saquinho fora, lava a mão de novo. Se nós fizermos isso, não é somente pelo coronavírus não, 50% do que nós tínhamos de problema no pronto-socorro era intoxicação alimentar. Pensa bem, intoxicação alimentar, eu já peguei várias vezes intoxicação alimentar, é produto que você vai numa festa, come um cachorro quente, um sanduíche, como você ia em festa junina antigamente, maçã do amor, o pastelzinho, que higiene tem aquilo?
A partir de agora, o brasileiro, a população mundial tem que exigir isto. Exigir do churrasquinho, a procedência dele. A vigilância sanitária faz bem o seu trabalho, mas é preciso que toda a população possa contribuir. Eu acho, por exemplo, um absurdo. Aqui no Brasil você vai comprar pães, tem o pegador de pães certinho. Você vai na Itália, outro lugar, eles pegam com a mão. A mão que o sujeito passou sei lá onde, vai lá, pega no pão, põe no pão, você põe na boca. Não tem cabimento um negócio deste. Você vai, por exemplo, num restaurante self-service, e eu estou falando isso desde o começo do meu governo. Olha, eu já vi no Fantástico as microcâmeras que pegam micro-organismos, pegam gotículas minúsculas. As pessoas que estão servindo, estão conversando, elas estão cuspindo na comida. Então você tem que ter o saliveiro. O que é o saliveiro? Ou é o vidro ou um painel que desce até a próxima comida, que você enfia a mão por baixo, certo? Com a colher e serve por ali. Então eu falava isso e aos ventos, ninguém dava nem bola e achava um exagero, achava que era frescura de minha parte. Não é porque contamina as pessoas. Eu acho que a partir de agora, qualquer self-service da cidade, se não tiver o saliveiro, ele vai perder seus clientes. E quanto custa o saliveiro? Custa nada. Custa muito pouco, custa zero. Um restaurante de movimento. Então, o mundo está passando por essa transformação e depois dessa crise, eu acho, viu, bispo, que o mundo vai ficar melhor. Melhor do tratamento do ser humano, melhor no carinho, não achar que dinheiro é tudo. Hoje os vizinhos estão começando a conversar com vizinhos normalmente, ver o sofrimento de cada um, ajudar ao próximo e também no sentido de higiene, que é o básico do básico que nós precisamos ter. Se nós tivermos higiene, pode ter certeza que a longevidade da população aumenta. Tudo isso precisa ser feito nesse sentido. Então, o uso de máscara, eu particularmente, Nilo, você usa muito aeroporto para ir para Brasília, para ir para outro lugar, essa vida correria antes de empresário e depois de prefeito. Eu vi alguém de máscara, confesso para vocês, achava um pouco frescura. Achava sujeito antipático. Nós já estamos com a imunidade disto. Eu via num avião, tinha 300 passageiros, tinha 10 de máscara, você falava assim, fresco. Estou falando verdade, a maioria das pessoas... Hoje a gente está vendo que essa pessoa, na verdade, era uma pessoa educada, ela estava protegendo o próximo. Ou ela estava doente, ou estava da cultura deles, principalmente o japonês. Eles estavam corretos e nós errados. Hoje a população da Itália e de outros lugares da Espanha, que pega os pães com a mão para te servir o pão, eles vão perceber que o brasileiro estava certo e eles errados. Então vai ter, eu acredito, uma concepção diferenciada daqui para frente. Mas o momento é de guerra contra esse coronavírus. Nós estamos fazendo todos os nossos esforços. O Nilo vai poder falar e eu posso complementar depois que nós estamos em parceria com a Universidade Federal de Itajubá, com o Hospital Escola de Itajubá, montando um hospital de campanha. Esse hospital de campanha vai nos ajudar muito. Tomara, rezo, peço a Deus que daqui a alguns meses a gente possa falar o seguinte: pecamos pelo exagero. Nossa, não foi preciso o hospital de campanha, mas vai que precisa, porque lá no final vai ter gente para dar palpite do que deveria ter sido feito, que não deveria ter sido feito, aquilo que deixar de fazer, aquilo que fez em exagero, vai ter palpiteiro para tudo que é lado. Mas na minha consciência, na consciência do Nilo, que está à frente desse trabalho, fazendo um brilhante trabalho, serviço, nós temos que fazer o seguinte: qual é o risco maior da contaminação de 1.000 pessoas, 2.000, 4.000 pessoas? Quantas UTIs nós temos que ter? Quantos respiradores nós temos que ter? Então nós temos que nos preparar para o pior e torcer pelo melhor. E é a atitude que nós estamos tomando. Tomando, prefeito e o Nilo, a pergunta vai para os dois. Tomando todas essas providências que estão sendo indicadas, ensinadas, o povo fazendo a sua parte, a parte de higienização, ficando o máximo possível em casa. É possível passar, uma cidade igual Itajubá, é possível passar pela epidemia com números muito abaixo da realidade que a gente está vendo no mundo? Sem dúvida, Tomazoli. Esse é o difícil exercício de casa, né? Essa tarefa de casa que nós estamos tentando fazer, né? Nosso prefeito
como o maestro aí, né, da cidade, ele está pedindo insistentemente e ele tem laudos da secretaria para pedir isso, né, do Ministério da Saúde, está totalmente embasado. E se a gente fizer esse dever de casa, eu não tenho dúvidas. A prova está aí, né? A gente já está há um tempo dessa pandemia no Brasil e a gente está com poucos casos em Itajubá. E ao nosso redor, cidades mais ou menos do mesmo tamanho de Itajubá, a gente tem muito mais casos, né? Temos 7 ou 9 casos em Varginha, tem mais casos em Poços, em Pouso Alegre, as cidades que a gente citou. Né? Tem uma cidade como Cambuí, que é bem menor que Itajubá, já tem 5 casos. Tinha 5 casos da mesma família, deve ter aumentado. Então, assim, mostra que o que a gente fez há 15 dias atrás já está dando resultado. É importante que a gente se mantenha firme para que a gente tenha as menores consequências possíveis. Né? A ideia é o seguinte, a gente achatar essa curva para que todas as pessoas que ficarem doentes possam ter um bom atendimento no sistema público de saúde. Né? Vamos lembrar, as reportagens que a gente tem visto aí, o aperto que está passando nos Estados Unidos, é isso mesmo. O grande país, os Estados Unidos, estão passando aperto, os profissionais reclamando que não tem EPI para todo mundo mais, tem que reutilizar máscara, isso quem está lá na linha de frente. Né? Perdendo muitos profissionais de enfermagem, de medicina, perdendo porque desistem e perdendo porque morrem. Então é muito importante a gente manter a capacidade do nosso sistema de saúde, né? Ele poder receber os novos doentes. E em cima disso, né, o que o prefeito falou em relação ao hospital de campanha, eu gostaria de falar rapidamente, mas dar uma boa notícia à nossa população, né, prefeito? Em relação ao hospital de campanha, é uma iniciativa da Prefeitura Municipal, da Unifei e do Hospital de Clínicas de Itajubá. Já fizemos todo o projeto, essa semana já começamos a fazer as aquisições, vai ser lá no Poliesportivo da Unifei. E a ideia do hospital de campanha, o que é? Nós vamos transferir, né, aquele centro que tem no hospital de Covid e de síndromes respiratórias agudas para o Poli. Por quê? A ideia é o seguinte, nós vamos fazer uma triagem, vão ter 17 leitos, vai ter sala de medicação, sala de enfermagem, sala para coleta de exames, farmácia satélite, tudo. Na verdade, esse é um modelo que nós adaptamos do hospital de campanha do Einstein, Tomazoli, em São Paulo. Tá? Então, tem alunos de doutorado da Unifei que estão fazendo doutorado lá no Einstein, né? Estão fazendo o que a gente chama de sanduíche, né? Faz uma parte aqui na Unifei e uma parte no Einstein, e eles estão trazendo essa tecnologia para a gente. Então, nós adaptamos, e esse hospital, qual que é a vantagem? Já vai ter UTI lá? Não. Aí que está o pulo do gato. Hoje, no Hospital de Clínicas, a gente tem 16 leitos, sem ser UTI, né, leitos isolados, onde é a maternidade ali, para Covid, para suspeitos de Covid-19, e 6 leitos de UTI. O que nós vamos fazer? Esses 16 leitos passarão para o Hospital de Campanha. O que acontece com esses 16 leitos do Hospital de Clínicas? Se transforma em 16 leitos de UTI. Então, 16 com mais 6 somam 22 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 só no Hospital de Clínicas de Itajubá. Porque o nosso hospital de campanha vai estar atendendo aqueles casos moderados que não precisam de respirador, que não precisam de um leito de UTI, precisam de um leito isolado. E eles serão muito bem tratados nesse hospital de campanha. Um hospital que, obviamente, vai funcionar 24 horas por dia. A gente já está dimensionando os profissionais, tudo que a gente vai precisar em EPI, em materiais médicos hospitalares. E nós acreditamos que dentro de 20 dias esse hospital já estará operando. Tá? Essa é a previsão. Então é uma realidade o hospital de campanha para Itajubá, novamente uma iniciativa da Prefeitura, da Unifei e do Hospital de Clínicas. Eu gostaria de complementar algumas coisas e levar ao conhecimento da população as ajudas que nós estamos recebendo também de alguns deputados e do governo federal pelos nossos agradecimentos. Para se ter uma ideia, nós recebemos do ministro Mandetta, do governo federal,
uma verba extra de em torno de 2.700.000 reais. Esses 2.700.000 reais foi uma verba do governo federal. Isso não teve a influência de deputado nenhum. Não foi do deputado Bilac, não foi do deputado Odair, não foi do deputado Dimas, não foi do Dalmo. Foi uma verba do governo federal a todos os municípios que têm as UTIs, que é o caso de Itajubá, Pouso Alegre, Sim. Correto, Nilo? Sim. Poços de Caldas, ali em Guaratinguetá teve, Pinda teve, cidades que têm UTIs. Então, eles aumentaram o teto, eles deram mais uma verba extra, como se fosse um 13º, do que vem para média e alta complexidade. Quando fala teto MAC, MAC, é o média e alta complexidade. E também o PAB, né, que é o Programa de Atendimento Básico. Isso. Miro? O piso de atenção básica. Piso de atenção o PAB, básica. Rodrigo, eles usaram como cálculo os municípios pequenos. Então, por exemplo, Piranguinho, ele vai receber mais uma mensalidade do MAC ou o PAB? O PAB, porque o MAC de Piranguinho está aqui em Itajubá. Então, recebe menos, Itajubá recebe mais. Mas por que Itajubá recebe mais? Porque Itajubá atende Piranguinho, atende Maria da Fé, atende Delfim Moreira, atende 14 municípios no mínimo. E está atendendo até a macro-região. Então, até para responder algumas dúvidas da população, e poucos que questionam sobre verba da Câmara, verba da Prefeitura, dizer que os números da saúde, dos gastos do hospital e da Santa Casa, eles diminuíram, tirando o custo fixo, que é o custo de funcionário, que independente se tem o paciente ou não, eles têm que manter lá o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem. Mas em termos de medicamento, de cirurgias eletivas, eles diminuíram. Por quê? A população está em casa, infartaram menos pessoas, menos acidente. Então, as cirurgias simples que eram para ser feitas e a ter um custo, elas foram suspensas para que nós possamos estar atentos ao coronavírus. Então, precisa correr lá. Não, espera aí, o custo diminuiu por enquanto, é o contrário. Mas nós temos que estar prontos para na hora que a guerra vir, que o tsunami chegar. Então eu gostaria muito de agradecer aqui, por exemplo, temos emendas que veio do Odair Cunha, que nós já tivemos, o Odair me ligou, o deputado Ulisses me ligou, em colocar uma emenda em mais de 800 mil reais para a Santa Casa, tá? E vai ajudar muito a Santa Casa. Eu pedi para o senador Anastasia, eu e o Daniel, o senador Anastasia mandou 100 mil para a Santa Casa. O deputado Eros Biondini também mandou 100 mil para a Santa Casa. O senador Rodrigo Pacheco, meu amigo pessoal, eu falei com ele mandou 100 mil para a Santa Casa também. O deputado Tibé, que é muito ligado ao Dr. Raimundo Silva, mandou mais 200 mil para a Santa Casa. O deputado Aécio Neves ligou, falou, para onde eu mando? Falei, manda 100 mil. O Ives Rieira conseguiu 100 mil reais com Aécio Neves para a Santa Casa e o deputado Dimas Fabiano mais 200 mil para a Santa Casa. Então teve quase 1 milhão do Odair Cunha, 100 mil do Anastasia, 100 mil do Eros Biondini, 100 mil do Rodrigo Pacheco, 200 mil do deputado Tibé, 100 mil do Aécio e 200 do Dimas. Bom, o deputado Bilac Pinto enviou 490 mil reais para o média e alta complexidade do hospital, enviou mais 453 mil para o PAB da Secretaria Municipal de Saúde, enviou mais outros 256 mil para o tratamento específico do Covid dentro do hospital, agora enviou semana passada mais 700 mil reais em insumos hospitalares para os remédios e tudo que vai precisar. Depois enviou mais 300 mil reais de compras de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde, junto com o Dalmo, todo esse serviço, mais 100 mil para o PAB e mais 150 mil de atenção hospitalar, que cada um tem um nome. Então, sozinho, ele enviou aí 2 milhões e meio de reais para o nosso hospital escola. E os outros deputados também nós queremos atender, apesar dos valores serem menores, mas ajudem muito, são milhões de reais que foram colocados, sem contar os 2 milhões e 700 mil reais que o governo federal colocou. Enfim, a saúde recebeu aí nos últimos dias, tanto Santa Casa como o hospital, em torno de 8 milhões e 50 mil reais só de emendas
para nós combatermos a pandemia. Isso nós nunca vimos na história de Itajubá. Então, quando se fala, olha, 500 mil para isso, 500 mil, vale muito cada dinheiro. Mas aí eu peço à população que acompanhe o raciocínio do prefeito ou do secretário de saúde. Nós estamos lutando em todas as frentes. Quem foi eleito para saber aonde coloca o dinheiro, aonde não coloca, é o poder executivo. O executivo é o prefeito, é o secretário. E o executivo é que está à frente 24 horas de domingo a domingo. Não é somente uma vez por semana, de domingo por domingo. O poder executivo é que sabe se a urgência é na vacinação, se a urgência é no tratamento do coração, se nós estamos tendo um pico de problema de transplante de rins. É um problema que você tem lá no SAMU, tem que investir mais. É um problema que você tem que investir num quarto, ou 10 quartos, ou 20 quartos a mais no hospital ou na Santa Casa. Quantos médicos nós precisamos mais nos postos de saúde? Se nós precisamos aumentar o tempo de atendimento nos postos de saúde. Qual remédio que está faltando mais? Qual que está sendo exagero? Porque nós estamos à frente da pasta. Então, não venha, por exemplo, outros poderes querer dizer, olha, só devolvemos esse dinheiro se você colocar em tal entidade. Não, às vezes o mais urgente não é a entidade. Às vezes o mais urgente é desinfectar a cidade, que você vai evitar milhares de casos. Ou não. Olha, o hospital de campanha vai custar mais caro, então nós precisamos de dinheiro para o hospital de campanha, porque o hospital, a Santa Casa, já receberam o recurso do governo federal. Então não adianta querer jogar para a galera num momento tão delicado como este, que a cidade não está aceitando pessoas querendo fazer política numa hora tão dramática como nós estamos passando. O planeta, o mundo, o planeta Terra está parado e pedindo união de todos. E nós precisamos dessa união de todos. E não pode, num momento desse, fazer mesquinhez ou alguma coisa com recurso público. Taca na mão do executivo, é transparência total em tudo isso, e nós vamos ver o que é urgência. Eu preciso, por exemplo, comprar o teste e testar a maior parte da população. No momento não tem os testes para comprar, mas vão aparecer. Na hora que aparecer, se eu não tiver dinheiro, como é que eu faço? Então talvez testar a população seja mais urgente que uma entidade que já recebeu aí mais de 4 milhões de reais nesses últimos dias, que ela queria 1 milhão. Queria 1, recebeu 4. O orçamento da Secretaria de Saúde, para que o povo possa acompanhar, o orçamento da Secretaria de Saúde está em torno de 100 milhões de reais com o SUS Fácil. Correto, Nilo? É, com a verba do SUS, né? Sim, 100, 102 milhões. Isso, por volta de 100 acaba milhões. Gastando isso. Sabe quanto que é da obras para você gastar em obras? Que o meu governo tem sido considerado que mais obras fez e tudo. Às vezes você tem 6 milhões, 8. Sabe quanto gasta com a Secretaria de Cultura, com todos os eventos, com tudo o ano inteiro? 1 milhão e 300, 1 milhão e meio. Sabe o que é isso? Significa 3 dias do ano do que gasta a saúde. Tudo que gasta com a cultura e com o esporte na cidade não dá 3 ou 4 dias de pagamento dos funcionários públicos do ano, dos 365 dias do ano. Então, quando vem, olha, vai gastar esse dinheiro com isso, com aquilo, não é. Cada verba tem sua direção. Mas no momento de calamidade, se for preciso, eu coloco todo o dinheiro na saúde. Só que, graças a Deus, até o momento, nós estamos com um problema hoje de pagamento de funcionário, mas não está faltando dinheiro, por enquanto, na saúde. Eu tenho problema hoje, por exemplo, se eu tivesse esses 500 mil reais que eu peço à Câmara para que devolva logo à Prefeitura, já que não estão gastando, para comprar cesta básica, as pessoas estão desempregadas. Aqueles que trabalhavam no dia a dia, que ganhavam do dia a dia, são parados. Eu tenho amigos, são pintor, ganhava bem por dia, ganhava um salário bom por dia, só que ele está parado. No momento que ele para, ele deixou de ter aquele padrão de vida e volta a faltar o arroz e o feijão dele. Então nós temos pessoas precisando, não somente aqueles que sempre tiveram na linha da pobreza, ou poucos abaixo da linha da pobreza em Itajubá, mas que temos ainda, mas aqueles que nunca pediram nada e têm vergonha de pedir e podem estar passando fome. Então a prefeitura é que sabe o que é emergencial. A prefeitura está à frente. Nós estamos virando todos os dias do ano cuidando da saúde e assistência social. Então não venha querer fazer de bonitinho na última hora no momento de guerra. Não venha querendo. Quer dar alguma sugestão boa? Ótimo. Será bem-vinda. E eu não estou falando aqui para confrontar, eu estou orientando.
Não é momento para um momento desse que o prefeito está aqui virando 24 horas, emagrecendo, passando mal às vezes, o secretário de saúde virando o dia, enfermeiros fazendo escalas maiores, médicos trabalhando, vendo equipe de médico, vendo aonde compra o material, hospital de campanha, fazendo todo aquele trabalho, Liga Belo Horizonte, Brasília, projeto para lá e para cá, correndo o risco de ser infectado, correndo o risco de morrer de verdade aqui, para um outro chegar e soltar um videozinho covarde numa hora desta, covarde, falando contra alguns vereadores, como se os vereadores fossem culpados, alguns da mesa diretora, e como se o prefeito e o vice-prefeito e o secretário fossem culpados de alguma coisa. Quem está em cima do ringue, brigando aqui e lutando pela sua vida, que você está me ouvindo aí, somos nós, porque é o nosso dever. E peço a Deus todo dia que me dê força, coragem, ousadia, para não afinar no momento. Eu peço o apoio da população. Não é momento de mimimi em redes sociais. Tem uma matéria, uma nota que soltou o Mário Sérgio Cortella, que foi até o Nilo que me passou. Se eu tiver aqui, eu vou ler daqui a pouco, Nilo, você poderia falar, porque retrata realmente uma realidade que nós estamos passando. O que ele quis dizer? O momento, a culpa, aquele que tiver alguma solução que atire a primeira pedra. Atire no prefeito que está tentando isolar a população, atire no presidente que está tentando soltar a população, atire no governador que está tomando medidas mais enérgicas, atire no médico, no enfermeiro, atire em quem quiser. Mas a verdade é que todos nós fomos pegos de surpresa. Ninguém tem a solução. Nem o presidente Donald Trump tem a solução, nem o Papa Francisco tem a solução para isso, nem você que está me ouvindo tem a solução, e nem se você estivesse aqui no meu lugar, você teria a solução. Então o que nós estamos levando? Pela lógica, pela ciência, pela matemática. O que dá para fazer para manter o equilíbrio? Para a população não passar fome, para não ter o caos, para não entrar em colapso e para que o nosso sistema de saúde possa atender todo mundo e, se tiver que ter óbitos, que tenhamos o menor número de óbitos possíveis. Esse é o nosso entendimento. Rodrigo, e ele termina falando assim: então, quem sabe, não é hora de parar de perder tempo atirando pedras e dando palpites e começar a orar mais, amar mais, chorar mais, valorizar mais os amigos e a família. Chega de ódio. Talvez seja essa a solução. É o que eu peço, é exatamente isso que o Nilo falou. A gente está lutando, sou de carne e osso, me emociono várias vezes ao dia, entro em desespero às vezes, porque a maior oposição que eu posso ter é a minha consciência. Consciência, assim, devia ter feito aquilo, infelizmente morreu tantas pessoas, não. Então eu estou jogando uma pedra do xadrez na frente para ver o que eu posso antecipar e proteger a população. Eu poderia estar disfarçado, resguardado lá em casa, só dando entrevista por telefone, simulando alguma coisa, como muitos estão fazendo. Mas não, eu estou na frente de batalha, eu estou entrando dentro do hospital com o Nilo dia e noite, eu vou para a prefeitura, reunião até de madrugada, de noite, acordo às 7 horas da manhã, vou 2 horas da manhã para fiscalizar se vocês estão lavando a rua direito, se não estão. Quer dizer, você vira um robô. E ao mesmo tempo com o coração protegendo o irmão. Se as pessoas vão xingar ou não, se estão satisfeitos ou não, isso não importa nesse momento. O que importa é o bem comum. E eu tenho certeza, e peço a Deus que me ilumine, para eu chegar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, lembrar que nada foi à toa. Ninguém está no cargo sem que Deus não queira. Que valeu a pena. Eu fui útil. Então é isso que eu peço. E peço à população de Itajubá, aos meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, não está mais na hora de ter guerrilha nos meios virtuais. Nós estamos enfrentando uma coisa que o planeta não viu, que a minha geração não viu, que a geração de você que está nos ouvindo agora não assistiu isso. Vamos vencer isto? Vamos vencer, não é brincadeira. Não está o prefeito falando, o secretário de saúde falando, o governador falando, o ministro falando, os presidentes da ONU falando, da OMS falando, todo mundo falando, o planeta parando. O país mais rico do planeta, a cidade mais rica do mundo, chamada Nova York,
está sem médico suficiente para atender as pessoas, sem aparelhos. Eu vou dar uma data. Nova York, 23 de fevereiro. Um caso chegou. Nova York, 23 de março. 120 mil casos. Um mês, 120 mil. Guardadas as proporções e adequações, Itajubá, dia 13 de abril, 2 casos. Eu não quero que chegue Itajubá 13 de maio, 1.000 casos. Então nós não podemos dar essa bobeira. Nós temos que nos resguardar. Está sangrando muitas pessoas, estão parados missas, estão parados cultos. Os donos de academia estão sofrendo com tudo isso. Vários tipos, clubes estão fechados, parque fechado, escolas fechadas. Isso não é à toa, meu povo. O comércio, com as restrições que estão tendo, tem que atender no balcão uma por uma pessoa. Álcool em gel em todos os lugares, máscara, a população andando mascarada. Nós estamos no meio de uma pandemia, que é uma guerra do inimigo invisível. Ajudem. Se cada um fizer sua parte, nós vamos vencer. Se evitar de fazer sua parte, infelizmente, nós vamos perder. Mas eu quero acreditar que nós vamos vencer. Então é onde o Nilo falou, e é onde o Mário Sérgio Cortella, um grande filósofo, que eu sou fã dele, falou: vamos orar mais, rezar mais, amar ao próximo como a si mesmo, certo? Se colocar no lugar dos outros, evitar de pequenez, de mesquinhez. Vamos fazer desse mundo um mundo melhor, vamos tomar como um aprendizado. Prefeito, o senhor falou desse equilíbrio, né, entre a saúde e a economia. Essa relativização que o senhor fez com o comércio, de voltar a atender parcialmente, como o senhor acabou de dizer, 1 a 1, atendendo fora do balcão, e isso vem para tentar buscar o equilíbrio, né? Exatamente. Nós fizemos o seguinte: quando a justiça toma uma atitude, o povo respeita mais. Se reclamar, reclama dentro de casa, mas não sai na internet xingando. Se o prefeito toma a mesma atitude, vem todo mundo que eu falo, uma grande maioria detonando e outra grande maioria também defendendo. Uma parte atacando, uma parte defendendo. É a natureza das coisas. Eu falei, olha, eu estou tomando as atitudes corretas, no meu entender, mas eu vou compartilhar isto com a Câmara de Dirigentes Lojistas, com a Associação Comercial, com a OAB, que vem nos ajudando muito, com o Ministério Público, que é o promotor, que, diga-se passagem, quero publicamente acreditar ao bom senso num momento difícil desse, que a justiça está próxima de nós, principalmente o promotor da cidade, Dr. Leonardo, certo? Compartilhando com alguns comerciantes que não são filiados à Associação Comercial e CDL, e de mãos dadas, junto com o procurador jurídico do município e outras autoridades, tomarmos as decisões certas. E nós fizemos o seguinte: eu vou repetir uma coisa que eu tenho falado toda semana, e alguns pediram, prefeito, repita aquilo que é uma realidade. Quando um casal briga, marido e mulher, se o marido tiver certo e a mulher tiver errado, eles brigam num dia, de tarde eles estão juntos de novo. Ou vice-versa. Quando os dois estão certos, ou eles passam uma semana, um mês brigado, ou desquita. Porque os dois estão certos. No caso dessa pandemia, a questão da ciência e da saúde, eles estão certos. E a questão econômica também está correta. Por isso esse confronto tão grande e há uma divisão da população. O que nós temos que buscar é o bem comum, é o equilíbrio. A corda do violão, se você esticar muito, ela arrebenta. Se você afrouxar, ela não toca. Você tem que afinar esta corda. Então nós flexibilizamos de uma forma responsável, que está sendo... Ontem o prefeito de Santa Rita, que é um grande prefeito, está fazendo um grande trabalho para Santa Rita, professor Vander, e um dos maiores líderes da região, que é o Rafael Simões, também de Pouso Alegre, que, diga-se passagem, está fazendo uma grande administração lá em Pouso Alegre. Nós estamos tocando ideia dos nossos decretos para uniformizar o sul de Minas todo, para que nós possamos ser um exemplo para outras cidades. Então nós flexibilizamos o comércio com normas rígidas. Só pode entrar de máscara. O comerciante é obrigado a dar máscara? Não. O cliente tem que ir de máscara. Mas se o comerciante tiver a máscara para dar, muito obrigado, valeu. Então tem que haver um consenso. Por quê? Porque o funcionário do estabelecimento do supermercado, ele está de máscara para te proteger. E você também tem que estar de máscara para proteger ele que está trabalhando,
colocando sua cara a tapa. Então, tudo isso precisa ser feito para que nós possamos ter o menor número de infectados possíveis. E o comércio começou a oxigenar, porque ele não vai faturar o que estava faturando antes da pandemia. Todos têm que saber disso. Mas o pinga-pinga, aquele sujeito que ganhava 1.000, hoje não está ganhando mais nada. Mas, pelo menos, se pingar ali 100, 200 reais, 300 reais, 50 reais, fome ele não vai passar. São estas coisas que nós temos que dar um jeito de flexibilizarmos com a população, desde que o comerciante respeite, entenda que ele não possa subestimar e nem o paciente, o cliente, subestimar. Respeito ao próximo, distância na fila, entender que o atendimento é assim, que se Deus quiser tudo isso vai passar. Quem sabe daqui a alguns tempos nós vencemos essa pandemia ou surgiu algum remédio, nós podemos comemorar em dobro por uma vitória dessa, de estarmos vivos, de não termos perdido nenhum amigo ou ente querido. Eu vi aí, morreu um paciente de Ouro Fino aqui em Itajubá, morreu uma outra de Paraisópolis em Itajubá, tem um outro paciente de 53 anos, novo, entubado lá no hospital, que é de Paraisópolis aqui em Itajubá. Estou vendo juventude, eu quero dar um recado à juventude nesse momento. Olha, a juventude está sendo contaminada e está indo para o tubo. E por que eles estão indo para o tubo e passando mal para a UTI? Porque eles estão subestimando. Criou-se uma onda, que era um entendimento que hoje nós estamos vendo que não é a realidade, que jovem não pega. O jovem é responsável hoje por 50% dos casos de UTI na cidade de São Paulo. Pode ser que eles sobrevivam mais do que os idosos, mas que está ocupando os leitos dos idosos. Por quê? Porque o jovem está saindo para a rua. Ele subestima. Você pega um menino de 15 anos, hoje de 20, 25 anos, ele fala, eu não vou pegar isso, eu estou imune. Não está imune, não. Ele está indo para o hospital. O que está acontecendo é que ele salva mais do que os outros. Mas nós estamos começando a assistir esses pacientes. Então, desculpe desviar um pouco o assunto e falar de forma ampla, mas é a forma que nós temos que defender a população e todos tomarem cuidado. Álcool em gel, sabonete na mão, proteger com máscara, lavar as máscaras quando chegar em casa, quando ela não é descartável, certo? Ter várias máscaras, a máscara suja não colocar junto com a máscara limpa, ter o lugar de soltar, não subestimar. Pegou um pacote de comida que veio, limpa ele com álcool embaixo, lave as mãos novamente, ponha na mesa, proteja seus filhos, seus pais, seus parentes, sua esposa, seu marido, quem você quer que seja. Cuide da sua saúde como se você estivesse num campo de guerra, escondido para não tomar um tiro. Só saia se for necessário. Eu vou repetir, só saia de casa se for necessário. Prefeito, mas é difícil ficar em casa. É difícil. É quase impossível. Mas lembre-se, ao invés de você estar internado com falta de ar, afogado no seco, como se fosse um engasgo, é melhor ficar em casa. E, inclusive, eu gostaria de falar de uma coisa que nós vamos fazer, uma atração na cidade. Eu fico pensando em várias coisas, mas daqui a pouco eu quero falar de um The Voice virtual que nós queremos fazer. Essa é uma ideia do Rodrigo aqui mesmo, que se Deus quiser vai dar certo. É uma ideia para manter as pessoas em casa, mas felizes, participando e interagindo a população de Itajubá. Rodrigo, gostaria de complementar aí sua exposição e falar para as pessoas o seguinte: uma coisa é o comércio aberto, flexibilizado, com regras rígidas. Outra coisa é você fazer aglomeração na rua. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente flexibilizou o comércio para que a gente tenha o equilíbrio entre saúde, economia e a parte social. Porém, você não é obrigado, muito pelo contrário. Você não tem que ficar às ruas. A gente vê muita gente sem rumo nas ruas, andando como se fosse um dia normal. A situação não é normal, pessoal. Então, algumas dicas são importantes, mas é preciso que você as leve a sério. Faça o seguinte, faça uma lista do que você precisa na semana, saia uma vez, no máximo 2, ou eleja aquele membro da família mais saudável para estar fazendo isso. Idoso não tem que estar na rua, a não ser alguma coisa extremamente necessária, né? Um recebimento no banco que precisa da assinatura dele, que precisa da presença, mas vá protegido, como o nosso prefeito falou, com máscaras.
Não é hora de ficar conversando na rua. Rodrigo, eu percebo demais as pessoas na calçada conversando. O fato banco de praça, né? Banco de praça, isso é outra coisa. É inadmissível. Não vamos, né, até deixar aqui uma sugestão ao prefeito para que a gente, como foi feito em academia ao ar livre, né, aquela do BPS lá, foi impedida o acesso das pessoas, porque estava tendo aula, os professores dando aula ali, mas todo mundo ao mesmo tempo. Então não tem cabimento. Foi feito e muito bem feito pelo prefeito, pela Guarda Municipal, impedir o uso daquela área. Assim como as praças. A gente passa na Praça Teodomiro Santiago, está cheio de gente sentado. Agora não é hora de sentar na praça, no banco da praça. Nós vamos ter tempo para isso. Mas para isso nós temos que ter a saúde preservada. Sem saúde, a gente não consegue. Entubado num leito hospitalar, a gente não consegue sentar ali. Sequer não sabemos, se a gente for entubado, se a gente vai sair do tubo. Então, é importante pensar nisso. Não fica ali matando o tempo na praça ou qualquer outra praça do seu bairro também. É muito importante falar para as pessoas dos bairros. Tem que tomar cuidado também, não ir a essas praças e fazer essa lista, eu insisto, tá? Tem pessoas que, fazendo uma analogia, compram agulha, mas esquecem a linha, Rodrigo, né? Então aí tem que voltar à cidade para fazer. Compra o tomate e esquece a cebola. Então é hora da gente fazer tudo. Hoje é meu dia de ir no supermercado, ir ao banco, ir na feira preciso de alguma coisa na loja aqui na cidade, preciso de um utensílio doméstico, preciso de uma roupa, de uma calça, faz tudo no mesmo dia. Se todo mundo fizer assim, a aglomeração vai ser menor. E é isso que a gente quer. A gente precisa ter um isolamento em que a gente tire pelo menos 70% das pessoas da rua. E não é isso que a gente está vendo. Então está nas suas mãos. O poder público está fazendo sua parte. Vamos fazer hospital de campanha, hospital de clínicas vai aumentar leito de UTI. Chegaram os recursos do jeito que o Rodrigo falou. Está chegando recurso federal, né, que o ministro mandou, o Ministério mandou. Esse não tem papel dos deputados, né? A não ser a aprovação do orçamento, mas não é deputado específico que mandou. Tem as verbas que os deputados estão mandando para Itajubá. Está tudo certo nesse sentido, mas não adianta nada se você não fizer a sua parte. Então você tem que fazer a sua parte, ouvir o que nós estamos pedindo e, principalmente, botar em prática. É como... Desculpe a comparação, não tem nada a ver, mas é a mesma coisa. De uma equipe de Fórmula 1 preparar o melhor carro, o melhor pneu, motor, combustível, painel, tecnologia e tudo, o piloto pega o carro e taca ele no muro. Dá uma burdoada bem no muro. Então não adianta o poder público fazer tudo, preparar o hospital, preparar tudo que for de melhor para nós não termos problema se o cliente, que é o piloto, que é o paciente, que são os moradores, começar um a abraçar o outro, fazer festa escondida, começar isso. Eu vi esses dias na televisão, foi ontem que eu vi, uma família de 11 pessoas. Fizeram uma comemoração pequena, 5 foram infectados, 5 morreram. Tem 5, deu uma baixa dos 11, só tem 6. Outros 3 estão infectados e sobreviveram. 5 deles morreram. Quer dizer, vamos tomar um cuidado? Festa cara, hein? Festa cara, difícil, dolorosa. O presidente Bolsonaro foi para os Estados Unidos há 1 mês e meio atrás. Um dos parceiros dele, um secretário, pegou o corona. Ao longo de 7 dias foram vendo 23 estavam infectados. Passou para 23. Então, quando você tem 2 casos na cidade, significa que pode ter dezenas de outros sem nós estarmos sabendo. A grande vantagem é que esses 2 podem ter pegos de fora, que é o importado que a gente chama. Mas quem não nos garante que, infelizmente, sem querer, passaram para outros. E esses outros estão passando para outros. Quanto mais estiver em casa, mais nós vamos resguardar. Comércio está aberto, não tem risco de faltar mercadoria. Você pode ir numa hora que não esteja lotado um supermercado. Passou, viu que tem fila, volte em outro horário. Procure os que tem menos fila. Estão atendendo melhor. Certo? Vai salvar a sua vida. Você imagine você que está sentado no sofá da sua casa ou no seu comércio ouvindo o prefeito. Você está respirando, está tudo certinho.
Você quer daqui a 8 horas estar lá dentro do hospital com veia com soro na veia, com remédio para a boca, entubado, em coma, com alguma coisa? Não. Ninguém quer isso. Então vamos tentar evitar. É o que nós pregamos. Prefeito, a nossa ouvinte aqui, a Luciana, pelo que eu entendi, ela é professora do estado e do município. Segundo ela, parece que sai uma resolução do estado que as aulas retornarão dia 22. Há alguma previsão de retorno do município? Se não, há alguma alternativa de aulas online, alguma coisa assim? Online nós estamos querendo, as escolas particulares já estão fazendo. As municipais nós temos um problema, que nós temos muitas crianças carentes, que não têm o sistema ainda, um celular em casa ou um computador, mas nós temos que imaginar alguma coisa, porque realmente o ano está passando. Falei com a secretária de Educação, eu tenho receio, medo até das crianças perderem o semestre agora e perder o ano letivo. É uma coisa impensável, mas diante da pandemia não tem outra saída. Só se for obrigatório de vir uma lei com ordem da justiça para voltar às aulas, porque enquanto estiver a pandemia, os primeiros que eu vou proteger são as crianças. Enquanto eu for prefeito e tiver o poder disso, as aulas só voltam depois que acalmar essa pandemia e comprovadamente não tiver risco de transmissão comunitária. Eu não quero ver criança infectada e criança infectando os pais e os avós. Então, esses vetores, que graças a Deus as crianças são os mais protegidos, mas eles são grandes vetores. Ele pode pegar e dali ele transmite para todas as crianças. É igual catapora. Põe uma criança com uma catapora numa sala de 20. Os 20 vão pegar a catapora imediatamente. E assim é com o coronavírus. Então, infelizmente, nós não temos saída nesse sentido. Não tem saída. Se alguém tiver alguma solução, que me fale. Escolas particulares estão conseguindo fazer o sistema virtual. O município, por enquanto, não tem recurso para isso. Se eu conseguir comprar um tablet para cada criança e conseguir fazer uma aula virtual numa hora desta, não tenha dúvida, eu farei isto. Mas um momento requer um equilíbrio e nós precisamos esperar mais um pouco. Poucos dias, para nós tomarmos uma decisão. A secretária de Educação tem trabalhado, a diretoria dela estão trabalhando, pensando no que fazer, mas confesso que acaba esbarrando nas dificuldades não burocráticas hoje, técnicas mesmo, de como executar um serviço deste, de ter as aulas com as crianças no meio de uma pandemia desta. Levando o pensamento também que as crianças do ensino municipal são as de menor idade, né? Você pega, exatamente, não é igual a escola estadual, é a creche. Eu tenho crianças de 0 a 3 anos nas creches, depois eu tenho crianças de 4, 5, 6 anos, ainda não estão aptas a manusear um computador, alguma coisa. Então é difícil de conter. Agora, as escolas estaduais já começa ali com 12, 13, 14 anos, já é diferente e já sabe manusear um celular, um computador, um tablet, alguma coisa nesse sentido. Tornilo, tem uma pergunta para o senhor aqui. Qual é o protocolo de monitoramento do paciente com quadro clínico de isolamento domiciliar? Bom, é um protocolo em que entra o grande serviço que eu gostaria de elogiar aqui da vigilância epidemiológica, né? Nossa vigilância epidemiológica, através da enfermeira Eliane, que presta um serviço inestimável à nossa população, ela tem acompanhado todos esses pacientes. Então, como que se dá? O paciente é atendido, né, no hospital, no pronto-socorro ou nos postinhos de saúde, e a vigilância, então, é notificada. A partir do momento que a vigilância epidemiológica ela é notificada, ela repassa essa notificação para o Ministério da Saúde, tudo isso online, e aí, de posse do endereço e do telefone desse paciente, ou dos pacientes, né, de uma mesma família, ela passa todas as orientações e disponibiliza um telefone para eles e acompanha a evolução do quadro desses pacientes, né? Então, lembrando, hoje a vigilância está monitorando esses 11 pacientes que aguardam resultados de exame e mais os 315 ou 320, se eu não me falha a memória, que são os de síndrome gripal que foram considerados, foram notificados, né? Então, todos esses pacientes são acompanhados. Não é uma tarefa simples, né?
mas a vigilância tem feito isso. É humanamente impossível a gente fazer visita presencial todo dia. Isso não existe. Imagina uma São Paulo e essa orientação, ela não é individualizada, né? O Ministério pede para o Brasil inteiro, tanto faz um município com 1.000 habitantes ou uma São Paulo aí com milhões de habitantes. Então tem que ser factível para os dois lados. Então o telefone, as redes sociais, né, o WhatsApp ainda é muito utilizado. O que nós temos em Itajubá, que é um diferencial, Tomazoli, são médicos que estão de plantão, tá? Especificamente para o Covid. Ah, então eu vou ligar. Também não é assim. Dentre esses monitorados, se eles relatam alguma coisa diferente para a vigilância epidemiológica e essa verifica a necessidade do médico fazer uma visita, o médico faz. Tem famílias e pessoas que o médico já foi várias vezes na casa, né, dando um atendimento mesmo diferenciado, mas é de acordo com o julgamento da vigilância epidemiológica, que é o órgão na cidade que tem competência para isso. Eu digo isso frisando, Tomazoli, porque infelizmente nem sempre a gente pode contar com o apoio da população, né? Ainda olhar para o próprio umbigo, apesar de tudo, né? Deus está nos mostrando através da pandemia que a gente tem que mudar, mas as pessoas não mudaram ainda não, Tomazoli. Então cada um está pensando só no seu. Então se depender disso, tem gente que todo dia queria que o médico fosse na casa 5, 6, 10, de preferência se o médico pudesse mudar para a casa da pessoa para ficar lá 24 horas por dia. E não é isso, gente. A gente tem que cuidar de toda uma cidade, de 100.000 habitantes. E aí tem que ter regras. E a regra é estipulada pela vigilância epidemiológica. Mas estamos dando um monitoramento diferenciado em Itajubá. Tá? Eu ressalto isso, porque não é toda cidade que tem médicos de plantão para atender em casa esses casos suspeitos de coronavírus. Tonilo, os postos de saúde têm funcionamento normal? Como tem acontecido? Está funcionando normal, horário normal. A única coisa que também é um pedido, uma solicitação do Ministério da Saúde, é que a gente mude a forma de atender no posto de saúde, né? Então aquelas consultas, né, rotineiras, elas têm que ser evitadas, né? O objetivo nosso agora são as síndromes respiratórias agudas. O que é isso? Alguma sensação respiratória, gripes, falta de ar, né? Isso é atendido no posto. E também aquelas pessoas prioritárias. O hipertenso continua tendo prioridade, quem tem outras doenças crônicas, diabetes, reumatismo, problemas cardíacos, tudo isso. Só que ao invés dele ter aquela consulta garantida 3 em 3 meses, mesmo que ele não tenha nada, o que a gente pede é que ele evite ir ao posto, né? E ir ou entrar em contato com a gente pedindo essa consulta ou mesmo uma visita domiciliar se mudou o quadro clínico dele, aquele hipertenso que agora por algum motivo a pressão dele está descontrolada, aí sim ele tem que ser atendido no postinho. O diabético que o açúcar dele estava controlado agora já não está, né? Aquela pessoa que tomava o remédio para o reumatismo e estava mantendo sem dor e agora está com uma dor danada e é doente crônico. Aí esse tem que ir. Então, ao contrário do que muitos falam, nos postinhos não está só atendendo suspeitos de coronavírus. Está atendendo esses com prioridade e os prioritários pelo SUS, que são os doentes crônicos, os idosos, tá certo? O que a gente está evitando é aquele atendimento desnecessário. As receitas, não precisa ir no posto para renovar a receita, as receitas, por força de decreto, elas estão valendo por 1 ano, então não precisa ir. Os pacientes idosos, os nossos agentes estão levando remédio em casa para ele não precisar ir chegando em casa também o mínimo contato possível do agente com o idoso, de preferência ele entrega para uma pessoa mais jovem na casa. Então todas as providências estão sendo tomadas. Prefeito, há uma pergunta aqui, várias pessoas falando desse mesmo assunto, que é o funcionamento do Cine. Parece que o site não está funcionando e as pessoas não conseguem dar o seguro-desemprego, a liberação do seguro-desemprego pelo Cine estar fechado. Nós estamos bolando uma forma virtual e um sistema de atendimento ali, porque o problema do Cine é a aglomeração. Aonde você tem aglomeração, você está infectando pessoas.
Então, eu já falei com o secretário André, hoje nós teremos uma solução para que amanhã já seja anunciado isso do Cine. Já tivemos uma reunião na semana passada, então o site do Cine ele é federal. Aqui, secretário de comunicação... Não é responsabilidade da prefeitura. Não, ele é federal. A prefeitura dá o apoio, né? Mas nós estamos vendo um jeito de poder clarear mais para as pessoas, para elas poderem ter facilidade de acessar ao Cine. Porque às vezes o governo cria um negócio muito bom, mas muito difícil. Eu tenho uma irritação com alguns aplicativos, alguma coisa, você não passa da primeira página. E quando você consegue, chega no final ainda complica mais. É uma forma difícil às vezes de navegar. Então nós estamos pensando numa forma de facilitar para que o público consiga navegar no site do Cine de forma mais fácil. É a prefeitura traduzindo para a população o jeito mais fácil de interagir. Algumas perguntas aqui a respeito da conta de água, de luz. Esse é assunto do Estado, né, prefeito? Não temos nem competência para responder. Todas as vezes vocês pensarem em Copasa, CEMIG, essas coisas não é do prefeito. Eu não tenho poderes sobre Copasa, CEMIG e outros lugares. Não é nosso. É do poder estadual e federal. Okay. Tá. Prefeito, mais alguma orientação, alguma coisa para esse momento? Nós estamos agora... A cabeça do prefeito fica 24 horas ligada, né? Pensando em tudo. Eu tenho que pensar no comércio, na indústria, na geração de emprego, principalmente na proteção da população, na segurança pública, que vem desempenhando um bom trabalho. Nós tivemos um assalto em Itajubá, horas depois a polícia prendeu. Quero agradecer a Polícia Militar de Itajubá e a Polícia Civil, que vem fazendo um grande trabalho. Em parceria, um braço deles é a Guarda Municipal, que está presente em todos os bairros, tá? Sem chance para os bandidos. Então, todas as frentes, você imagina, setor de comércio, indústria e comércio, ciência e tecnologia, ao mesmo tempo com a educação, 24 horas eu com o Nilo aqui trabalhando, e também tenho que interagir com a população, porque existe uma coisa que é importante para todo mundo, que mais importante que lavar as mãos, o mundo precisa lavar o coração, a alma, a mente, a consciência, o espírito. E nesta forma de harmonia, nós precisamos também fazer alguma coisa que possa ter um entretenimento entre o povo de Itajubá. Eu estava bolando desde sábado uma coisa que possa interagir as pessoas ficarem em casa. O que eu pensei? Primeiro eu pensei num bingo virtual de Itajubá. Olha as loucuras que nós vamos pensando, loucura boa, tá? Não, mas não pode fazer um bingo, não tem como. Aí, o que eu imaginei? Vamos fazer um The Voice virtual aqui de Itajubá? Que jeito seria esse The Voice virtual? Seria a música de Itajubá, o canto de Itajubá. Nós vamos divulgar isto. Eu vou arrumar patrocínio, se eu não arrumar, eu banco do próprio bolso. Um prêmio modesto, vamos pôr aí de R$1.000. Primeira semana, quem não são profissionais, não pode o profissional, o cantor profissional, e manda um vídeo de 1 minuto. Nós colocaremos no site da prefeitura e a população vota e aquele que for o vencedor ganha o prêmio. Quem sabe um prêmio para o primeiro, para o segundo e para o terceiro colocado. Na segunda semana fazemos só com os artistas renomados da cidade. Aí vai ser dos artistas. Na terceira semana nós fazemos o Kids, para as crianças. O vídeo não pode passar de 1 minuto, não pode ser feito em estúdio, porque estúdio você melhora o som, põe fundo, então não tem como. Tem que ser filmado pelo celular, dentro de casa. Nós vamos dar o tipo específico das músicas, para não variar muito, certo? Você pode lá cantar, às vezes, um sertanejo, ou uma música popular brasileira, ou até óperas, não sei. Eu estou falando pela primeira vez isto. Para que as pessoas possam ficar em casa e a cidade interagir, descobrir novos talentos e ter um clima de harmonia, de brincadeira, de poder interagir com o povo. É a prefeitura ir mais uma frente para poder ajudar também no psicológico dessas pessoas e as pessoas interagir com o povo, com bairro a bairro, e cada um em si. Então, eu estava falando com a secretária de comunicação agora, com a Thalita, já falei com o secretário hoje de informática como fazermos isso, e aquele empresário que quiser bancar, eu acho que nós vamos ter o maior número de acessos da história de Itajubá num campeonato deste, e não tenho dúvida que daqui a pouco a Rede Globo
ou os outros canais de televisão estarão dando como exemplo Itajubá de uma forma de interagir com a população, quem sabe com isso que é divino, que é a música. E nós temos pessoas de talento que precisam ser descobertas em Itajubá, igual foi a jovem Joyce, na época que cantou no The Voice. Quem sabe nós não tenhamos outros artistas, seja eles jovens, adultos ou idosos, que poderão despertar, e nessa brincadeira nós temos uma alegria maior na nossa cidade. Então, fora isso, nós estamos falando de hospital, de SAMU, de Santa Casa que está sendo ajudada, de todos eles, nós temos também alguma coisa que possa interagir. Se nós não tivermos a oportunidade de ter o aniversário de Itajubá, que seria uma grande festa, como não vamos ter mais, quem sabe essa grande festa vira cada um em sua casa, podendo alegrar o público de Itajubá. Então, esta é a mensagem que eu deixo. Quero deixar também bem claro que nós estamos interagindo muito bem com o Hospital das Clínicas e com a Santa Casa. Quero agradecer de coração o Dr. Rodolfo, que vem fazendo um trabalho brilhante, ele, Fábio, gerente do hospital, desempenhando um trabalho espetacular. A Universidade Federal, através do seu reitor, o Dagoberto, quanto também ao Zé Alberto também, e o Zé Arnaldo, que vem nos ajudando muito. A Unifei está sendo um grande parceiro numa hora difícil como esta. Quero agradecer aos profissionais da saúde que trabalham junto com o secretário Nilo, que o Nilo dispensa comentários do trabalho que está fazendo por nós aqui em Itajubá. Os nossos secretários, todos eles estão prontos para ajudar. Quero agradecer de público aqui a Polícia Militar também, ao Coronel Colli e todos os seus comandados, a Polícia Civil, através do Dr. Alexandre, Dr. Mário, que vem desempenhando um grande trabalho junto com os outros delegados de Itajubá, ao comandante da Guarda Municipal, Adilson, que vem fazendo um trabalho excepcional. Quero agradecer, e aqui, se eu permita-me perder alguns minutos aqui, ganhar alguns minutos, a Rádio Max FM tem feito um trabalho conosco, a Rádio Panorama, seja ali com o Rodrigo Barbosa, seja ali com o Alexandre Robb, seja com qualquer um deles, tem feito um belo trabalho, certo? Essas rádios têm sido rádios irmãs num momento difícil como que nós estamos passando. Agradecer à Associação Comercial, ao CDL, ao Ministério Público, que tem feito um trabalho gigante, está sendo parceiro, está sendo os braços da Prefeitura neste momento, é difícil. A Vigilância Epidemiológica de Itajubá, através de todos eles, a Vigilância Sanitária, certo? A Faculdade de Enfermagem, que colocou à disposição para na ajuda dessa vacinação em massa que nós estamos fazendo na população. A Escola de Medicina também, que eu estive com o Nilo lá, e colocou os alunos como voluntários de 6º ano, na hora que a bomba estourar, se Deus me livre estourar essa bomba relógio, estão prontos para nos ajudar. Bombeiro pronto para ajudar. Coronel Cleiton do Exército colocando um pelotão à disposição. O Exército está pronto para ir para a rua em qualquer necessidade, seja com a equipe médica, com a equipe de enfermagem, seja na segurança, na orientação do povo. Então, essas frentes, quero agradecer aos comerciantes que não estão podendo abrir o seu comércio, que estão sofrendo com isso, mas estão entendendo a dificuldade que é, principalmente, por exemplo, as academias aqui em Itajubá, um grupo unido, que acabaram se unindo, ao comportamento dos donos do supermercado, que tem sido, em sua maioria, quase todos, 100% exemplar, aos comerciantes que, em sua maioria, estão ajudando, aqueles que não estão ajudando vão ser punidos, mas, em sua maioria, 99% estão colaborando. Eu posso estar esquecendo de muitos aqui, e os grandes gigantes deste momento. Em terceiro lugar, os médicos. Em segundo lugar e primeiro lugar, os técnicos de enfermagem e os enfermeiros. Esses três nós temos que tirar o chapéu, porque é o comando de frente. É aqueles que estão pegando no braço do paciente, colocando na veia dos pacientes, colocando a sua respiração, o seu rosto, pronto ali, correndo o risco de infectar, mas não afinam na hora certa. Parabéns aos enfermeiros, aos técnicos de enfermagem e aos médicos também que estão se dispondo a trabalhar num momento tão difícil como esse. Então, que Deus os ilumine, que ilumine a nossa cidade e a todos nós. Eu tenho feito o que posso. O secretário de saúde tem feito o que pode. O vice-prefeito tem trabalhado ao meu lado, secretário de obras firme, secretário de administração firme, o procurador jurídico está comigo no telefone pessoalmente aí 24 horas, que tudo passa pelo procurador jurídico. Quero te agradecer também, bispo, o seu apoio de todos os momentos, ao Duarte aqui na Rádio Futura, que entra ao vivo, ao programa da Nilda, que é um sucesso. Enfim, a cidade de Itajubá está interagindo. E também não poderia deixar de agradecer, num momento como este,
a Igreja Católica e a Igreja Evangélica em especial, que está sendo duro para essas duas igrejas. Fechar missa, fechar culto, é uma coisa jamais pensada por alguém. Tem coisas que não se fecham. Bombeiro, hospital, cultos e missas. Quem sabe, daqui uns tempos, achatando essa curva, há uma flexibilização na distância de cada um, alguma coisa que possa orientar e não ter risco de contaminação. Mas requer ainda alguns dias para que nós possamos vencer de vez a esse maldito vírus que corroeu o nosso planeta, mas que será combatido e vencido. Que Deus possa nos iluminar e guiarmos pelos próximos dias. Estarei sempre às ordens aqui. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus, uma ótima semana. Bom, gostaria também de deixar a minha mensagem, né, que nós estamos aqui à disposição, estamos trabalhando duramente, estamos trabalhando em harmonia, né, a Secretaria de Saúde com a Prefeitura, com o Prefeito, com o Vice-Prefeito, com os demais secretários. Gostaria de deixar o meu agradecimento também a todas as instituições muito bem lembradas pelo nosso Prefeito, e gostaria de agradecer mais ainda agora à Secretaria de Saúde, a todos os seus colaboradores, a Vigilância Epidemiológica, em nome da sua coordenadora Eliane Quintiliano, que tem sido uma parceira de primeira hora, uma guerreira, comandando a sua equipe, assim como todos os postos de saúde, todos os seus profissionais que estão nos apoiando, estão trabalhando, se colocando à disposição para horário extra, para o que a gente precisar. Lembrando, como eu falei aqui, Tomazoli, nós temos médicos, nós temos profissionais de enfermagem que estão dando esse suporte 24 horas por dia para as pessoas que estão sendo monitoradas. Elas precisando, dentro dos critérios da vigilância epidemiológica, nós temos essa equipe. Então, agradecer demais a todos os colaboradores da saúde e dizer que, se todos fizerem sua parte, nós sairemos vencedores dessa luta contra esse inimigo oculto, né? Esse inimigo invisível. Então é importante ficarmos em casa, sairmos só quando necessário e com inteligência. Não sair mais de um membro da família para fazer a mesma coisa, né? Para que sair dois para fazer uma compra de supermercado? E também, volto a dizer, faça uma lista de prioridades e saia e cumpra toda essa lista. Não saia uma vez para comprar o pão, depois volta, vai no supermercado, depois volta, vai na farmácia. Não faça isso. Com isso, você está contribuindo para a aglomeração. E contribuindo para a aglomeração, você está contribuindo para esse vírus disseminar em nossa cidade, e com isso você estará contribuindo para o sistema de saúde não dar conta de toda a demanda que pode chegar a ele. Então fiquem com Deus, um grande abraço a todos, agradeço ao Rodrigo, né, pela oportunidade da gente estar aqui, o prazer, ao Duarte, ao Tomazoli e a você, ouvinte da Rádio Futura FM. Obrigado, Nilo. É bom ter um secretário bom, né? Um prefeito tem que estar sempre bem acompanhado. Eu falo o seguinte, um líder, quando tem responsabilidade para si, quando ele tem responsabilidade, ele chama para si, e as glórias ele divide com os companheiros. O fraco, quando ele tem responsabilidade, ele joga nas costas dos companheiros, e quando tem glória, chama só para si. Então eu gostaria, nesse momento, de compartilhar minha alegria de poder ter um homem de bem, de bons princípios, e que tem feito um trabalho incansável. O Nilo, eu ligo, às vezes ele fala, Rodrigo, você está ficando louco. Eu ligo para ele 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, chamo ele. Daqui 10 minutos eu digo, não, Nilo, acelera aí que precisa ser em 5. Mas está pronto. E conhecimento de causa. O Nilo hoje é querido pelos enfermeiros, pelos técnicos de enfermagem, e o menino que limpa lá o posto de saúde, porque trata bem, não persegue ninguém, tem conhecimento de causa, faz parte do Conselho hoje Estadual de Saúde, fala com o presidente do Conselho Nacional de Saúde. Então, eu fico tranquilo nesse quesito, de poder compartilhar isso. E quanto aos 2 casos de Itajubá, eu recebi mensagens aqui no celular que não param, mas só para falar dos 2 casos, finalizando, que quem não pegou o começo da entrevista possa saber agora. Nós tivemos um paciente de 40 anos, que é um caminhoneiro, que já está em casa, passa bem, sem nenhum sintomas quase mais, mas está de quarentena.
vai ficar os 14 dias em casa, de prudência. É uma pessoa amiga que está fazendo um belo trabalho de conscientização. Ele deve ter pego esse coronavírus ali onde ele faz entrega em Taubaté, Tremembé, para aquela região. Supondo que seja lá, a lógica leva que seja lá. O outro paciente tem 72 anos, ele teve uma febre, uma dor no corpo, uma pequena falta de ar, ele se dirigiu ao hospital, foi bem atendido, monitoraram ele, perceberam que ele está bem e está muito bem, já está em casa, consciente disso, passa bem, graças a Deus, e com fé em Deus que ele já está praticamente livre do corona. Então, esses são os 2 pacientes. Os outros pacientes que tiveram aqui, só para fazer uma recapitulação de tudo. Um veio de Ouro Fino, já estava muito mal quando chegou. Ele já chegou entubado aqui, com o pulmão todo envidraçado, né, Anilo? Que chama isso? E ele faleceu. Tinha 72 anos também, né, se não me engano. A outra paciente que veio de Paraisópolis é uma família. Tem um filho de 53 anos que encontra-se entubado já há mais de uma semana. E a mãe de 88 anos veio a falecer. Então, os 2 que faleceram são de fora, um de Paraisópolis e outro de Ouro Fino. E o outro que está entubado é da cidade de Paraisópolis. Então, nós já estamos monitorando a cidade de Paraisópolis, naquela região de Gonçalves, Paraisópolis, porque recebe muito turistas. Pode ser oriundo disto, que importar este caso. Peço atenção especial aos moradores de Paraisópolis, que não subestimem, porque eles vão ser atendidos aqui em Itajubá, por ordem, por lei, por recurso. A regional é Itajubá. Então, o caso, por exemplo, proporcional de Pouso Alegre é maior que de Itajubá. Aí é onde eu estou conversando com os prefeitos vizinhos para que eles monitorem a sua cidade também, Maria da Fé, Piranguim, Piranguçu, Delfim Moreira, Venceslau-Braz, Pedralba, Brasópolis, Paraisópolis, Conceição das Pedras, Venceslau-Braz, porque é importante que essas cidades possam conduzir de uma forma coerente também, porque senão de nada adianta Itajubá fazer a sua proteção, sua blindagem, e os municípios não fizerem os deles, os vizinhos. Então, os prefeitos estão companheiros nisso, mas eu peço à população vizinha, respeite os seus prefeitos e prefeitas, façam o isolamento e só utilizem o comércio aquele que tiver extrema necessidade. Tá? Desculpe ter interrompido novamente e despedindo novamente, com fé em Deus, uma ótima semana. Prefeito, para a gente fechar aqui, eu queria usar as palavras da nossa ouvinte, a Maria Rodrigues, lá do bairro Reborjão, que ela diz: me orgulho muito, mas muito mesmo, por morar em Itajubá e termos um prefeito como você, Rodrigo. Itajubá está com você, gratidão a Deus e por você existir. Que Deus abençoe, muito obrigado. E para os nossos ouvintes, eu gostaria de fechar aqui deixando a lembrança de ontem, né? Ontem nós tivemos a Páscoa, e a Páscoa, ela é a vitória sobre a morte. A Páscoa para os cristãos, né, fala de uma história de Jesus que abriu mão de muita coisa, abriu mão da sua glória, abriu mão da sua vida, sofreu, foi torturado, mas ao 3º dia, no domingo de Páscoa, ele venceu a morte. Que essa seja a nossa fé, nesse momento de pandemia, que nós possamos pagar um preço alto, mas no final todos venceremos, como Jesus nos deu o exemplo. Um grande abraço a todos, uma semana abençoada a todos nós.